Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Agora, deixa eu dar aquela ponte aérea pro Rio de Janeiro pra gente conversar com o Bruno Voloche, o nosso colunista. Ô Voloche, e na sua coluna você traz um jogo que pegou fogo entre Osasco e Flamengo, Superliga feminina ontem, e uma polêmica também e até uma transfobia, é esse o termo, ô Voloche? Um abraço, boa noite. Meu caro Léo, boa noite, ouvinte da FM O Tempo, Dimara, Lélio, companheiros. É um dos ditados mais antigos, né? E popular. Não se cutuca a onça com vara curta. Talvez não seja o ditado mais apropriado pro caso da Tiffany. Porém, a Tiffany estava quieta, na dela, pontuando, fazendo a diferença num jogo do outro. Eis que, na véspera do clássico, Flamengo invicto 15 jogos, Osasco invicto 10 jogos, líder contra vice-líder, o perfil oficial do Flamengo resolve curtir e provocar com comentários transfóbicos a Tiffany nas redes sociais. Eis que Osasco venceu o jogo por 3-2, a Tiffany foi a maior pontuadora e mais uma lição fica gravado no esporte. E não vai ter processo, não? Não vai ter o quê? Processo ou protesto? Processo. Bom, crime. Eu não sei, sinceramente. Não sei, Dimara. Aliás, hoje eu fiz um texto, né? E até recebi uma mensagem muito bacana da Tiffany, dizendo que meu texto foi muito bacana e tal, agradecendo. Mas ela perguntou assim, mas você já viu os comentários lá no perfil do Flamengo? Eu falei, não vi, Tiffany, dá uma olhada só. O que eles estão me xingando. Eu falei, bom, aí, enfim, mas os xingamentos continuam. Enfim, aí já não é meu departamento, né? Mas, de qualquer maneira, esse tema da Tiffany, o Dimara, Lélio, ouvinte, é muito polêmico e eu já dei diversas vezes a minha opinião. O que está escrito no regulamento? Pode. Acabou. Então joga. Acabou. O que está escrito na FIVB? Não pode. Não pode na seleção? Não joga. Se a CBV abriu a guarda, Osasco não tem culpa, Bauru também não tinha culpa. Então a Tiffany continua muito jogando. menos, né? Como a gente até estava estendendo aqui debate pro futebol, até acho que foi, a gente nem estava no ar aqui, mas... Não, foi, né? De como que o futebol é uma extensão, né, da própria sociedade, Sim. O voleibol também, o esporte como um todo, né? E fazendo um pequeno exercício de empatia, né? Se colocando no lugar dela, olha o que ela enfrenta realmente, de onde ela tira forças, né? Pra estar em quadra. O Daniel até tem uma opinião bem firme a respeito disso, né? De relação de... Acho que não se precisa nem debater, né? Porque que não se isso já precisa foi nem se amplamente debater debatido. isso. Pronto, acabou, isso. Quando eu vejo as pessoas falando assim, não, a gente precisa debater mais a violência no esporte, a gente precisa debater mais o racismo, a homofobia. Não tem que debater mais não, gente. Acabou. Isso já foi debatido. Isso é crime. Ponto. Acabou. Então, criminoso, bandido, é lugar de bandido e criminoso é na cadeia. Jogaram pedra e etc. no ônibus do Fortaleza. Mas a gente precisa debater a violência. Não tem que debater, não. Aquilo ali é crime, é tentativa de assassinato. Tem que pegar os bandidos que fizeram aquilo e colocar na cadeia. Ponto. Porque se eu pegar uma pedra, for aqui na Albita Camargo, jogar uma pedra num ônibus, eu vou ser preso. E deveria ser realmente, assim como os vagabundos, os bandidos que fizeram isso lá em Fortaleza. Assim como esses que também estão entrando lá no perfil do Flamengo e estão fazendo com a Tiffany. Então, não interessa o que você pensa ou deixa de pensar. Isso é questão de respeito, é crime. É crime. Acabou, não tem conversa. Não tem, vamos debater. Não tem que debater. Tem que botar na cadeia. Ponto. Agora, Voloche, no futebol no Rio de Janeiro tá tudo tranquilo. Léo, fala aí, Lélio. Só pra falar um negócio aqui pro Voloche, bom, eu até não tô acompanhando assim, né, o voleibol, mas eu fiquei muito feliz de rever nosso querido Luiz Omar de Moura. Pô, eu falando em técnico do Minas, tá o Luiz Omar aí, de quem eu sou um grande fã e conquistou uma grande vitória ontem. Grande Luiz Omar de Moura, viu, Bruno Voloche? Eu tenho uma grande admiração por ele e um grande carinho. Somos dois.
E é pé quente, né, Lélio? Porque ele voltou ao Maracanãzinho praticamente 20 anos depois que ele foi campeão com o Flamengo. O Flamengo de verdade, não esse que tem parceria quando venceu o Vasco. Deixa eu pedir desculpas ao Daniel aí no ar, que eu não dei boa noite a ele. Desculpa, viu, Daniel? Que é isso, Paulo. Um abraço pra você. Agora, ô Voloche, tá tudo em paz no futebol do Rio de Janeiro, né? Porque o Vasco classificado ontem e hoje tem o Botafogo que vai fazer as pazes aí com o torcedor, tem uma festa no Engenhão. Tá tudo tranquilo, né, Voloche? Bom, sei lá, né? Se você tá dizendo, né? Tomara que se você tá dizendo, ontem eu não assisti o jogo do Vasco, eu confesso a você, porque foi no mesmo horário do jogo do Osasco com o Flamengo. Eu tinha que assistir, obviamente, o jogo do Osasco com o Flamengo, mas foi bom pro Vasco, né? A classificação depois do susto do Cruzeiro, que eu acho que o Cruzeiro tem servido de lição, porque aconteceu com o Cruzeiro pros times grandes. Agora, eu mantenho a minha informação, acho que o técnico do Botafogo já está contratado e acho que a diretoria do Botafogo dessa vez acertou ao não anunciar o nome do técnico antes do jogo, para não tirar o foco dessa partida contra o Aurora. Segundo consta, vem outro português aí, seria o tal do Pedro Martins. Vamos aguardar. Agora, o Voloche, a torcida do Botafogo tá querendo fazer essa festa aí antes do jogo pra, entre aspas, enterrar, exorcizar 2023, acabar com isso. Mas a turma aí no Rio, Voloche, seus colegas combinaram com o Aurora isso aí? Pois é, além de combinar com o Aurora, tem que combinar com o Tiquinho, com o Marlon, com o Marçal, com o Eduardo, com alguns remanescentes, né? Porque vontade é bom, bacana, acho que vale a intenção, mas acontece que o ano de 2023 não acaba, né, pro Botafogo. É impressionante, daqui a pouco a gente vai estar em 2050 e vai estar falando do pênalti do Tiquinho, enfim, mas não, hoje se o Botafogo não passar pelo Aurora, eu acho que haverá uma crise sem precedente na relação Botafogo, John Textor, SAF, contratação de Luiz Henrique, Jefinho, porque todos esses esforços foram feitos, obviamente, pensando na Libertadores. E não vi nada demais no Bragantino também. O Bragantino, mas também não consigo ver nada demais no Botafogo, então empatou. Botafogo que empatou com a Aurora lá no Bolívia 1-1. E ontem o Vasco derrotou o Marcílio Dias por 3-1, jogos que comentamos aqui. E o Bragantino se classificou nos pênaltis contra a equipe lá da Colômbia, né? Águilas. Isso. E com o Cleiton, revelado pelo Atlético, pegando o primeiro pênalti. Amanhã, Voloche, a gente volta a se falar aqui no nosso programa. Vamos falar sobre jogos de Minas, praia, hoje também na Superliga Feminina. Combinado? Combinado, e já tem gente se estranhando pelas redondezas aí, torcedores do Fluminense, da LDU, tudo de novo, vai nesse tema aí que o Daniel tava falando, até quando, né, gente? Nossa. Nem. Novela muito repetida. Meu caro Voloche, abração pra você, boa noite. Ô, Lélio Gustavo, Pra vocês também.